está aqui. Deus é bom? Amém! O tempo todo, né? Todo mundo de pé, meu Deus. Então, deixa eu reler aqui com vocês. O pastor acabou de ler, que é o texto-chave, né, da campanha. Diz assim: portanto, se fosses ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, ou do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nessas coisas do alto, não nas que estão na terra. Amém? Amém. Pode ser sentados, irmãos. Então, nós estamos hoje no 12º dia dessa campanha, né, de buscar ao Senhor com um propósito, né? São 12 dias de clamor para receber 12 meses de bênção do Senhor. Amém. E o pastor Adair me incumbiu de estar aqui nesse dia de fechamento. Falei, nossa, que privilégio, né? Que privilégio, irmãos. Você poder fazer um fechamento de algo que se iniciou há 12 dias atrás, e todos os dias o Senhor entregando um pouquinho e colocando um tijolinho a mais na sua construção, colocando algo novo para você poder se alicerçar, colocar ali o seu alicerce, fortalecer as suas estacas, para você poder romper no ano de 2026 e alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para você. E eu falo, meu Deus, que privilégio. Aí ontem eu falei assim, mas eu quero estar lá porque eu preciso sentir aquilo que o Senhor está derramando. Porque a estrela, todo o contexto é o Senhor. Nós somos aqueles que estamos aqui cumprindo o propósito de Deus para que cada um de nós possamos receber uma porção. Eu falei, então, Senhor, eu vou lá receber a minha porção. Amém. E ver o que o Senhor está derramando ali na igreja, ver o propósito. E vendo todo o acontecimento de ontem, eu fiquei com o coração muito feliz, porque eu confesso, pastor Adair, quando o Senhor me deu a palavra, falou assim, pastor, eu vou fazer 12 dias de clamor, para 12 dias de bênção, e eu queria que o Senhor levasse uma palavra, pastor, eu vou, com certeza, eu vou. Aí depois o pastor manda uma mensagem para mim, ó, você vai fazer um encerramento. Eu falei, Jesus, mas o encerramento é algo, né, mais... E vai falar sobre gratidão. Eu falei, poxa vida, mas gratidão é tudo que eu tenho no meu coração. Aleluia. Eu falei, nossa, vai ser unção, bênção, vai ser bom demais. E aí eu já pensei num montão de coisa, pastor. Eu falei, vai ser um negócio, Deus vai derramar ali. Glória a Deus. Mas durante a semana toda, eu querendo ir numa direção e Deus jogando para outra. Eu querendo ir numa direção e Deus jogando para outra. Eu falei, mas não está dando. Falei, se já pensou falar isso que o Senhor está falando no dia de encerramento, talvez muitos vão falar assim, poxa, não entendia nada, né? Aí ontem eu vim, falei, deixa eu ver como que está. E aí eu vi a irmã missionária Marlene, eu estava tentando lembrar o nome. Marlene, eu sou meio ruim de nome, irmãos. Aí começou a ministrar aqui, e aí ela começou a ir de encontro daquilo que Deus estava falando comigo durante a semana. Eu falei, então é do Senhor. Não é algo do meu coração, né? Porque ali ela estava colocando algumas direções para nós como igreja, de que é um tempo de nós nos prepararmos, mas é um tempo de, além de estarmos preparados, estarmos dispostos a ouvir a voz do Senhor e a obedecer, a tirar aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, não que seja ruim eu buscar, eu querer, mas em primeiro lugar é eu entender o que o Senhor quer para mim como igreja, o que o Senhor quer para mim como homem de Deus, o que o Senhor quer para mim como esposo, o que o Senhor quer para mim como pai. Falei, então, Senhor, se o Senhor está falando dessa maneira, assim vai ser. Então, pastor Adair, estou livre para poder falar que o Senhor tem falado. Irmãos, aí eu confesso, hoje eu comecei a colocar um monte de coisa no papel e tal. Falei, tá bom, é assim mesmo, Senhor, é desse jeito.
E aí coloquei tudo bonitinho, cheguei em casa agora de noite, preparado. Então a André estava tomando banho, falou assim: eu vou tomar um banho rapidinho, já tinha acabado de tomar banho, estava me trocando, falei: agora eu vou dar uma relida. E aí, na hora que eu abri o esboço, eu peguei os papéis errados. Eu falei: não, senhor, é sério? Ele falou: é. Eu falei: mas ficou só uma folha. Eu falei: então, eu vou falar daquilo que o senhor quer que eu fale, mas sem o esboço. Amém? Amém. E aí, o Senhor foi me dando algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês, né, aquilo que o Senhor foi me dando. Amém. Mas antes eu quero dar um pano de fundo, porque toda vez que nós entramos numa campanha, irmãos, não é errado a gente entrar numa campanha pensando que Deus vai nos dar algo, e Ele vai nos dar. O Senhor, Ele é galardoador, pastor Elias. Ele é abençoador, Ele é Pai. O Pai, Ele quer o melhor para os filhos. Só que muitas vezes os filhos precisam aprender algumas coisas para poder entrar no lugar que o Pai quer colocar eles. Mas o Pai sempre quer o melhor para os filhos. Então, irmãos, não é errado nós virmos para a igreja, buscarmos 12 dias de consagração, de jejum, de oração, clamando ao Senhor, para que Ele possa me responder, me dar uma direção, para que eu tenha 12 meses alicerçados na presença dEle. E ontem, quando a pastora, como que é o nome dela? Marlene, a missionária Marlene começou a ministrar aqui, e ela falou assim: mas tem gente que está com os pedidos de 2025, mas Deus não esqueceu. Então, irmãos, tem gente que está com os pedidos de 2024, mas Deus não esqueceu. Tem gente que está com o pedido de 2000, mas Deus não esqueceu. Tudo existe um propósito, um projeto, um plano do Senhor. Sabe, é nós que estamos perdidos e parados no tempo, e achando que o tempo é nosso, e que o Senhor tem que obedecer no nosso tempo. Não, o tempo é do Senhor, e Ele faz conforme a vontade dEle. Então, quando a irmã começou a ministrar isso aqui, começou a vir na minha mente o ano de 1999 para os anos 2000, onde eu tinha acabado de me converter há pouco tempo, pastor. E eu fui numa campanha, eu trabalhava com um amigo meu, ele era gerente ali na empresa que eu trabalhava. Hoje ele é pastor Jurandir, mas na época ele não era pastor. Aí o meu irmão Jurandir falou assim para mim: ô William, vamos lá na igreja, aqui na igreja do oratório, na Assembleia de Deus, aquela igreja azul, grandona. Vamos lá na igreja que vai ter uma vigília lá, e vai um missionário, mas é daqueles top. E a vigília lá é vigília mesmo, né? Hoje existe umas vigílias meio café com açúcar, né? Que começa às 10 e termina meia-noite e meia, né? Lá na galera tá 9h30 da noite até as 5h30, 6 horas da manhã. E era aquela vigília, aquele negócio de Deus derramando. Ele falou: vamos numa vigília e tal, porque ali Deus vai derramar umas bênçãos e tal. Irmãos, tudo que eu precisava naquela época eram umas bênçãos. Grande Deus. Imagine um homem. A Jéssica era um pouquinho menor que o Ricardo. Ela dava essas pisadinhas também. A Jéssica era um pouquinho menor que o Ricardo. Eu passando uma situação financeira das mais difíceis para mim, daquilo que eu já tinha vivido. Tinha perdido os bens que eu tinha conquistado, tinha perdido as coisas que nós tínhamos conquistado, meu apartamento estava perdido, já tinha oficial de justiça buscando ali, e eu não tinha mais uma saída para coisa nenhuma, e tudo que eu precisava era uma bênção do Senhor, pastor Elias. E aí, quando a gente precisa de uma bênção do Senhor, a gente vai buscar onde? No Senhor, irmão. Você não tem onde buscar, não tem aonde recorrer, mas no Senhor. E eu fui eu ia mesmo, mas eu não ia só para receber do Senhor, mas eu me converti de coração, eu mudei, transformei minha vida. E aí eu fui nessa vigília, mas com a intenção de receber algo do Senhor. E aquela igreja é muito grande, não sei se os irmãos conhecem, né? Ali na rua do oratório, ali, aquela Assembleia de Deus azul grandona, ela tem um mezanino gigante, lá ficaram umas 1.500 pessoas naquela igreja, pastor. E a igreja estava cheia, irmão, cheia. E eu sentei no meio assim da multidão, assim, lá num canto e tal, e fiquei ali espremidinho. E teve um
pastor que ministrou, o outro pastor, as palavras, as bênçãos, e as coisas sempre erradas. Irmãos, eu já vou pregar, fique em paz, daqui a pouco eu vou abrir a palavra, não esquenta não. E eu ali, na expectativa, e aí quando foi umas 4 horas da manhã, esse irmão veio ministrar esse missionário. Estava todo mundo esperando esse missionário, porque era um profeta de Deus. Era uma maneira que ontem ministrou, profetizou na vida das pessoas, né? Trouxe uma palavra do Senhor. E ali o profeta começou a ministrar a palavra do Senhor. E alguns tempos ele interrompia e falava: irmão, você levanta e tal. E começava a falar ali com o irmão: ó, Deus está falando isso, está falando aquilo, tal. E aí, eu muito crente, mas achando assim, falei: bom, se o Senhor é comigo mesmo, Pai, então eu queria que o Senhor me desse um sinal. Então, um sinal para mim, Senhor, para mim saber que eu estou fazendo é certo, e saber o que eu estou passando, realmente eu estou no caminho certo. Eu não estava cobrando a Deus porque aquilo que eu estava passando, porque tudo aquilo que eu estava passando, pastor, foi fruto daquilo que eu plantei. Mas eu estava passando uma situação muito difícil e eu não estava aguentando mais. E eu falei: Senhor, me dá um sinal, um sinalzinho. Fala para o cara falar assim: ó, Deus é contigo e está tudo certo. Irmão, aquele homem começou, e pai. Aí acho que ele tinha uns 2.000 membros, ele chamou 1.500, menos eu. Eu falei: Senhor, não quer me dar um sinal? Não quer me dar um sinal? Irmãos, eu fiquei chateado, fiquei frustrado, né? A mãe da Jéssica, minha esposa, sentada do meu lado, falou assim: o que foi? Você ficou triste, você ficou quieto? Eu falei: não, deixa quieto. Esquenta a cabeça não. Tinha algo com Deus, mas não quer. E aí, pastor Adê, acabou o culto. O pastor falou tal. Aí dava a bênção, não sei o quê. Ainda falaram assim: ó, o pessoal que está de carro lá fora, mas eu nem estava de carro, eu tinha de carona com esse amigo meu que não tinha carro, não tinha mais nada. Aí esse amigo meu falou assim: vamos sair rapidinho, porque os caras vão montar a feira. E a hora que começa a montar a feira lá, não está passando com os carros. Eu falei: então vamos sair rapidinho. Aí nós estamos saindo e tal. E ontem a irmã saiu ali para vender os conezinhos dela ali. E aí me veio à memória tudo isso. E aquele pastor, quando ele acabou de ministrar, pregou tudo, ele pegou e falou assim: irmãos, eu vendo umas cocadas. E aí ele fazia uns pratos assim, com uma cocada caseira. Eu vendo umas cocadas caseiras, tal. E para os irmãos me ajudar, que eu sou missionário, não sei o que, e tu falou o valor, não lembro quanto era o valor. Bom, mas era um valor baixinho, ontem acho que era R$8 o conezinho. Então, o que fosse R$8, mas eu não tinha R$1. E eu falei assim: Deus, o Senhor não falou comigo, não me deu um sinal, eu estou morrendo de vontade de comer essa cocada, estou com uma fome lascada, não posso nem comer uma cocada dessa. Falei desse jeito para Deus, nessa forma. Então eu saí, irmãos, aquela igreja é muito grande. E o irmão ficou num cantinho assim, ó. E nós já saímos rapidinho, o irmão Jurandir chamando nós, porque ó, o carro vai passar lá na frente, e aí a feira vai começar a montar lá e a gente precisa sair fora. Tá bom, estou saindo, aí estou saindo do canto, o cara já é chateado. Daqui a pouco eu escutei que ele está: Aí um olhou para trás, outro olhou para trás, um vizinho. Aí um conhecia o Jurandir, falou: Jurandir. Aí o Jurandir virou: o quê? Esse irmão do seu lado aí. Aí eu virei, aí o pastor estava com as focadas lá, pegou e falou assim: ei, irmão, vem cá. Eu? Ele: você, vem cá. Deus mandou falar assim: você não tem dinheiro para comprar a cocada, está aqui. E você não pediu um sinal? Então vê Isaías 7,14. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz é abrir Isaías 7,14. Eu sou o teu Deus que te dá um sinal. Deus é maravilhoso. Sabe, irmão, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente buscamos algumas coisas do Senhor e queremos uma resposta rápida. Mas agora eu vou te contar o melhor de tudo isso. Eu ouvi o sinal de Deus, ouvi a voz do Senhor, mas eu fiquei mais 2 anos ainda na situação difícil. Então, às vezes nós achamos que o Senhor não se lembrou, mas o Senhor não se esquece de você. O Senhor, Ele sempre está vendo você nos mínimos detalhes, porque Ele está te preparando para algo grande.
E aí ontem eu comecei a visualizar tantas coisas, e aí eu comecei a encher meu coração de gratidão. Encher meu coração de gratidão, pastora, porque eu falei assim, Senhor, aonde eu estou hoje? Aí ontem eu pude dar um dinheiro para a irmã, e falei assim, irmã, tá aqui, ó, tem 10, 12 canudinhos, a senhora dá de presente para quem a senhora quiser. Então eu olhei para dentro de mim, pastor, e vi assim, falei assim, eu passei por um processo muito difícil, mas o Senhor era comigo todos os dias. Irmão, deixa eu falar algo para você, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, não está fora do projeto e do plano do Senhor. Porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor te disse algo, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Vai acontecendo no tempo dEle. Vocês vão viver aquilo que é o projeto e o propósito de Deus. Irmãos, eu passei muitos anos difíceis na vida, mas depois o Senhor foi abrindo as portas, prosperando, vivi o melhor do meu casamento, vivi o melhor tempo da minha vida, até que chegou outro tempo, o Senhor falou assim, opa, agora chega. Deu, recolheu a minha esposa, não tem problema, irmãos. O Senhor recolheu a minha esposa no outro dia, eu falei assim, obrigado pelos 34 anos que o Senhor me concedeu para mim viver com ela. Obrigado, Jesus, pelos filhos que eu tenho com ela. Obrigado, Senhor, pelo legado que ficou nessa casa. Obrigado, Jesus, porque quando nós temos um coração grato, o Senhor sempre vai nos responder, irmãos. Deixa eu te falar outra coisa para você pegar e colocar no teu coração. A tua vida não dura 50, 70, 80, 100 ou 110 anos. A tua vida vai durar uma eternidade com o Senhor. Pastor Adeir tem passado uma dificuldade com seu pai. Quantos não conheceram o pastor Jusamento aqui, ministrando, falando a palavra do Senhor, trazendo uma bênção para ti? Mas hoje passando por uma situação difícil, irmão, mas hoje é hoje, porque o amanhã ele vai estar na glória com o Senhor, junto com todos aqueles que ele pregou, junto com todos aqueles que ele trouxe, junto com uma grande família de Deus, que ouviu a palavra do Senhor. Então nós vamos viver eternamente com o Senhor. Aquilo que nós passamos aqui, seja dificuldade ou seja bonança, sejamos gratos ao Senhor, porque um coração grato, o Senhor nunca vai desprezar. Nós cantamos aqui, ó, eu sei que é simples para um rei, um coração cantando aleluia. Irmãos, não é simples para um rei não. Sabe quando, pastor Adeir, eu já vou pregar, gente, vocês me dão um tempo, hein? Quando Samuel falou assim para o Senhor, olha, o povo não quer mais o Senhor como rei, o povo quer um rei igual às outras nações. Aí Samuel falou assim, aí Deus falou assim para Samuel, tá bom, Samuel, explica para eles o que o rei tem direito. O rei tem direito a pegar tua filha, o rei tem direito a pegar seus móveis, os seus imóveis, o rei tem direito de pegar tua casa, pegar suas terras. O rei ele pode fazer o que ele quiser, ele tem uma voz de comando que o que ele falar se torna lei e acabou. Não tem contestação. Nós queremos um rei. O Senhor deu um rei. Por que eu estou te colocando essa colocação que nós cantamos aqui? Eu sei que é simples para um rei. Um coração, né, cantando aleluia. Não é simples para um rei. Porque o rei pode ter tudo. Só tem uma coisa que o rei não pode ter. É o teu coração. Ele só pode ter o teu coração se você der de coração. Então nós tínhamos que mudar a letra dessa música. Não é simples para um rei. É tudo para um rei. Um coração grato também. Aleluia. Porque quando nós temos um coração grato ao Senhor, um coração entregue nas mãos do Senhor, é tudo que nós podemos dar, porque é o melhor. Porque os seus dízimos, as suas ofertas, os seus bens não têm valor nenhum diante do Senhor. O que tem valor diante do Senhor é o teu coração rendido a Ele. Por isso que a oferta da viúva foi a maior, porque não era um valor significativo, mas sim era um coração colocado diante do rei. Porque o rei ele não está preocupado com os seus bens, meu irmão, porque ele é o rei de todo, ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, ele pode te dar o que ele quiser, mas o que ele quer é um coração contrito e quebrantado, um coração no Senhor. Então, gratidão é um coração no Senhor. Quando nós aprendermos a colocar tudo diante de Deus, grato, todas as coisas vão ser diferentes nas nossas vidas. Pastor, mas eu estou passando dificuldade. Seja grato na dificuldade.
dificuldade. Pastor, mas estou passando perseguição. Seja grato na perseguição. Pastor, mas eu estou passando um tempo de bonança. Seja grato na bonança. Seja grato o tempo todo, porque o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Ele não se esqueceu de você. Aleluia, Jesus. Talvez você está vindo aqui nessa noite dizendo: é a última oportunidade que eu tenho. Não, querido, não é a última oportunidade. A maior bênção de Deus você já recebeu hoje. Você está respirando. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você tem o privilégio de encher os pulmões de ar e falar: obrigado, Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Então vamos buscar as coisas que são do alto, porque as coisas dessa terra, irmãos, estão acabando. Os tempos, pastor Adair, estão se findando, sim. Talvez o senhor já bem mais tempo crente do que eu, o senhor já nasceu ali, com o pastor Zé Bento ensinando o senhor os caminhos do Senhor, para que você desse continuidade nele. Mas você já ouviu de tantos pastores, tantas pessoas falando assim: os tempos estão se findando. Existem algumas coisas que são mundiais e algumas coisas que nós falamos que é mundial, mas não são. Você fala assim: a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá, mas não foi uma guerra mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, Angola não participou. Alguns países não participaram, mas diz que foi uma guerra mundial, porque há um contexto de nações que estavam ali. Na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Mas existem alguns eventos que eles são totais, que ele atinge o mundo todo. A Covid foi um evento que atingiu o mundo inteiro. Quer você querendo ou não, ele atingiu o mundo inteiro. Quer você acreditando ou não, ele atingiu o mundo inteiro. Então, alguns eventos que já estão acontecendo, que estão atingindo o mundo inteiro, estão se cumprindo na palavra do Senhor. Que talvez muitos falem assim: mas já aconteceu isso, guerras, rumores e tal, mundiais. Não houve as guerras mundiais, mas está por haver. Porque a próxima guerra mundial, ela não vai ser mais uma guerra de armas atômicas ou armas químicas, porque se eu soltar uma arma química, acaba com tudo de uma vez. Mas vai ser a arma de roubo de dados. Irmão, você já percebeu que se acabar todos os dados agora, zerar a internet, amanhã você não consegue fazer absolutamente nada. Nada. Você não vai conseguir nem tomar um café. Porque você não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, não vai conseguir negociar. Então vai ser uma guerra de dados. Então os tempos estão se findando. Então o que nós temos que buscar agora, irmãos, são as coisas do alto. Mas Deus, com a sua infinita benignidade, Ele também quer te dar as coisas da terra, mas com um propósito. Irmãos, vamos saber o que vamos fazer com o propósito que Deus tem colocado nas nossas vidas. Se Deus tem te dado riquezas, glória a Deus, aproveita, usufrua das riquezas que o Senhor tem te dado. Mas você vai juntar para quê? Abençoa as outras pessoas. Toque o coração de outras pessoas. Pastor, mas ninguém nunca fez nada por mim. Melhor ainda, você não precisou. E se você precisou, pode ter certeza que você tem hoje, foi o Senhor que colocou nas suas mãos. O Senhor colocou nas suas mãos. Mas o Senhor tem colocado nas suas mãos, fala assim: Senhor, obrigado, mas eu quero também abençoar outra vida. Sabe, irmãos, temos que tocar outras pessoas. Senão, que diferença nós fazemos? Para que eu vou olhar para as coisas desse mundo e falar: está todo mundo fazendo? Sim, mas todo mundo não é o servo de Deus, não são aqueles que estão no Senhor. Porque aqueles que estão no Senhor são diferentes. Eles transformam o ambiente onde eles estão. Nós temos que ser os transformadores de ambiente, irmãos. Vamos pregar agora? Posso pregar agora, pastor? Aleluia! Então abra a sua Bíblia aí, irmãos, Mateus capítulo 15. Versículo 29. Mateus 15, versículo 29. Eu perdi todo o meu esboço que eu queria falar para vocês, tá bom? Sobrou meia folhinha aqui, ó. E eu quero falar nela também.
Mateus 15, 29. Eu vou ler para vocês. Colocarei meu óculos, senão eu não leio mais. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galiléia. Então subiu ao monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões. Fala comigo, grandes multidões. Grandes multidões. Trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados. E outros os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa multidão. Ela já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero mandá-la embora com fome, para que desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: aonde encontraríamos no deserto tantos pães para alimentar tanta gente? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Respondeu: 7 e alguns peixinhos. Então mandou a multidão assentar-se ao chão, tomando os 7 pães, os 7 peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram, e levantaram o que sobrou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Irmãos, aqui nós temos uma passagem, não vou pedir oferta, já foi passada a oferta, então pode ficar tranquilo. Mas aqui nós temos uma passagem onde o Senhor ali é levado de íntima compaixão para com o povo. Mas, deixa eu te falar algo, queridos. O Senhor, ele não se move pela necessidade do povo. O Senhor não se movimenta pela necessidade da igreja. E eu vou falar, não se movimenta pela necessidade do povo dele. O Senhor não se movimenta pelas nossas necessidades. O Senhor, ele se movimenta por um propósito. Nós temos necessidade, mas o Senhor se movimenta por um propósito. E o propósito do Senhor vem em primeiro lugar. As nossas necessidades, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, ele coloca as nossas necessidades debaixo dos pés dele e ele supre aquilo que nós precisamos. Então, irmão, você ser próspero não significa você ter aqui tudo aquilo que você sonhou. Ser próspero é você ter tudo aquilo que Deus acha que é suficiente para você viver. Então, a suficiência do Senhor é aquilo que nós necessitamos para ser próspero. Então, o Senhor não se move pela necessidade do povo, embora muitos do povo vá buscá-lo pela necessidade, e não está errado. Vamos sim, pode buscar o Senhor pela necessidade, pode chegar ao Senhor por aquilo que você está passando. Assim foi o meu caso. Um dia eu estava passando uma dificuldade muito grande, perdendo o casamento, perdendo a família, perdendo todos os bens. Busquei ao Senhor. Estava errado? Não está errado, irmãos, porque o Senhor, ele quer nos ensinar. O diabo, ele tenta nos enganar. Ele nos dá com uma mão e toma com duas. Ele te dá algo e tira outro. Mas o Senhor não, tudo que ele te dá de coração, te dá de amor. O Senhor, aquilo que ele coloca nas suas mãos, ele não pede nada em troca. Aliás, ele deu a vida do próprio Filho dele, para que você possa ter a vida eterna. Mas você que vai escolher se quer ter ou não. Ele não vai te obrigar a você ter a vida eterna. É você que vai abrir o teu coração e falar: eu quero a ti, Senhor. Mas se você não falar também, ele não vai fazer conta. Ele vai ficar triste, mas ele não vai te obrigar. Então o Senhor, ele tinha íntima compaixão daquele povo. Muitos buscaram ele ali para receber algo. Então, quando eu falei para você, para a multidão, porque existe sempre uma multidão atrás das bênçãos, atrás das riquezas, atrás das coisas desse mundo. Mas existem aqueles que não querem só as bênçãos das riquezas, e nem só os pés de Jesus, mas eles querem estar na presença. Amém. Na presença do Senhor, junto do Senhor, caminhar com o Senhor, ter a alegria de estar no Senhor. Sabe, irmão, porque nós pensamos que a alegria é estar cheio das coisas, cheio das riquezas. Não, às vezes você está sentado num lugar simples, na sua casinha lá em Suzano, naquela chacrinha que você sonhou
a vida toda, as galinhas correndo ali, o Ricardo lá chutando as galinhas, correndo para lá, correndo atrás do cachorro. Mas essa é a maior alegria do coração de um avô, de um pai, é ver os filhos, ver o neto junto ali. Então não tem riqueza, não precisava estar no hotel 5 estrelas, mas o Senhor, Ele tem essas dádivas para dar nas nossas mãos. É que quantas vezes eu tenho olhado para as coisas do mundo, querendo acessar aquilo que o Senhor falou assim: para que você quer acessar isso, meu irmão? Não tem necessidade nenhuma. O maior acesso eu estou te dando aqui, ó. Cuida daquilo que eu te dei, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida daqueles que estão ao teu lado, cuida dos seus amigos que são de verdade, que estão com você quando você tem e quando você não tem. Então cuida dessas pessoas que estão aqui. Mas aí eles buscam isso, buscam aquilo, querendo algo em troca do Senhor. E muitos ali ouviram a voz do Senhor, receberam aquilo que buscavam, e não tinha problema nenhum. Mas o que o Senhor queria era aqueles que tinham coração, pastora dele, aqueles que estavam com o coração. E o Senhor falou assim: olha, as pessoas já vieram aqui, foram curadas, foram restauradas. Ei, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. No meio daquela multidão, metade saiu curada, mas metade voltou coxo, metade voltou aleijado, metade voltou cego. Porque é o que eu falo, o Senhor, Ele não se move por necessidade, o Senhor se move por propósito. Porque o propósito é ter salvação eterna. Necessidade é coisa que é repentina, que amanhã ou depois você vai precisar de novo. O Senhor ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Agora, a vida eterna com o Senhor, Ele está lá junto agora com Marta, com Maria e toda a sua família, mas é viver eternamente com o Senhor. Isso é eternidade, isso é propósito. Agora, coisas são superficiais. E aí as pessoas receberam. E aí o Senhor queria ver aqueles de coração que estavam com Ele, os seus discípulos, aqueles que eu tenho ensinado, porque às vezes, sabe, pastora dele, nós na igreja queremos ensinar, caminhar. Aí, pastor, a gente ora para o irmão arrumar a porta de emprego, aí o irmão abre a porta de emprego, começa a ganhar bem, e aí ele troca de carro, e aí ele sempre deu carona para todo mundo, mas agora o carro é novo, não dá mais para dar carona, porque vai sujar, porque é hoje aqui, o chão está cheio de barro, não sei o quê. Então, as coisas começam a ter valor maior do que aquilo que Deus te deu. E aí você já não convida mais a pessoa para ir na tua casa, porque antes só tinha um cafezinho simples, mas agora você tem um tapete muito bonito, então vamos pisar nesse tapete, vai estragar. Ei, queridos, você perdeu a essência por causa das coisas e deixou o amor de lado, porque em primeiro lugar vem o amor, porque depois vem as coisas. Nós temos trocado pessoas pelas coisas e as coisas pelas pessoas. E não é isso que o Senhor quer, porque o Senhor é um Deus de relacionamento, mas é um relacionamento pessoal, não um relacionamento de coisas. O Senhor quer que os irmãos estejam juntos, em união como pessoas, não em união com aquilo que eu tenho, que eu deixo de ter. Isaías busca isso, outros busca aquilo, mas o Senhor queria ver o coração daqueles discípulos, daqueles homens que caminhavam com Ele, sabe, pastor? Então é isso que muitas vezes a igreja tem buscado. Tá, vamos buscar bênção, irmão, vamos orar por 12 meses de bênção, vamos orar por 12 meses de prosperidade, mas vamos orar por 12 meses de nós tirarmos a fome das viúvas, vamos orar por 12 meses para nós resgatarmos as crianças, para nós tirarmos as pessoas da rua, vamos resgatar para nós tirarmos as pessoas do inferno, sabe? É orar para isso também. É olhar para a dor do próximo, lembrar da sua dor e falar: mas eu também posso ajudar, porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor, eu sou a referência de Deus aonde eu ando. Então, irmão, você é a referência do Senhor. Você pode transformar vidas de pessoas com um simples abraço. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter as coisas, você precisa ter um coração cheio da palavra da boca de Deus, para buscar no Senhor. Mas mesmo assim o Senhor ainda nos ensina. E aí Ele fala assim: tá bom, vamos alimentar todas essas pessoas. E você sabe quando Deus quer fazer algo possível, aí o irmão acha algo impossível para Deus. Mas Deus é o Deus do... Mas o cara quer achar que Deus é possibilidade. Irmão, milagre não se explica, milagre se vive. Assim sempre disse a Bispa Tonelândia. Sabe? Aí você quer ajudar a Deus, mas você quer ver uma possibilidade para que o milagre aconteça. Mas Deus não trabalha com possibilidade, Deus trabalha com milagre. Aí Deus fala: o que você tem? Sabe, irmão, você muitas vezes tem pedido algo para Deus,
fala assim, Senhor, tá, eu preciso de algo novo, eu preciso de dar um novo passo, eu preciso sair desse lugar. Aí Deus fala assim para você, tá bom, o que você tem? Aí você com aquela cara de pau lavada, eu não tenho nada. Mentiroso, você tem Deus. Quem tem Deus tem um coração, tem uma mente, tem algo para dar. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, e ninguém é tão rico que não precisa receber nada. Mas Deus, Ele quer trabalhar com aquilo que você tem em mãos. Eu falo, Senhor, olha, hoje eu não tenho recurso, mas eu tenho um coração. Amém. Senhor, hoje eu não tenho recurso, mas eu tenho vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Começa a planejar, colocar diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele trabalha com aquilo que você pode dar. Aí o Senhor falou para aqueles discípulos, o que vocês têm? 7 pães e alguns peixinhos. Nossa, eu tinha que alimentar 4.000 pessoas, famintas há 3 dias. Ei, alguém sabe o que é estar faminto há 3 dias? Meu Deus. A gente faz um jejumzinho de 24 horas, sai com o estômago nas costas, claro que come até o pensamento, né? Come tudo que vê na frente. E aí você está ali com 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças, sabe que as mulheres estão comendo mais que os homens, né? E tinha que alimentar tudo daquela multidão. Aí tinha 7 peixinhos e alguma coisa. E aí um dos discípulos com aquela cheia de fé falou assim, Pai, nem que nós tivéssemos todas as padarias de Jerusalém, não sei da onde, todas as padarias do ABC, nós viemos alimentar essas pessoas. Oh Jesus, você é um homem de pouca fé. O Senhor não está precisando multiplicar nada, irmãos. O Senhor nunca multiplicou nada. Alguém, você lê lá, multiplicação dos pães, não lê? No enunciado, multiplicação dos pães. Continua lendo e fala para mim aonde que o pão foi multiplicado. O pão foi repartido, não foi multiplicado. O Senhor, Ele nunca multiplicou nada, Ele reparte. Só que nós não aprendemos a matemática de Deus, porque a matemática de Deus não é a matemática do homem. Porque a matemática do homem, se você repartir, você fica sem. Na matemática de Deus, quando você reparte, você multiplica. Oh meu Deus do céu, vamos parar de viver nesse mundo normal. Porque você não é normal, você é normal. Se você é normal, você está no lugar errado, porque só os anormal está num dia de chuva ouvindo um cara que nem eu falar do Senhor. Por quê? Porque não sou eu, é o Senhor. É o Senhor em mim, é o Senhor em você. Nós não somos normais. Então, os normais, a multiplicação é o que? Você ter 1, multiplicar por 2 vira 2, multiplicar por 2 vira 4, multiplicar por 4 vira 16, e aí, multiplicar por 16 vira 64, porque é uma progressão geométrica. Agora, a progressão de Deus, eu divido com a Adeline divide com o Leone divide com a Andréia, e multiplica para 4 milhões de pessoas na vida. Dos homens. E os milagres do Senhor é diferente dos milagres dos homens. Então deixa o Senhor fazer o milagre. E se Ele não fazer, é porque não era para ser feito. Não questione. Sabe, a gente quer entrar nesse campo. O Senhor não fez, por quê? Porque eu estou em pecado. Não, o Senhor não fez porque não era a hora, querido. E porque se você estiver em pecado, o Espírito Santo te avisa. Para você se retratar, para você se perdoar, para você pedir perdão, para você se colocar nesse lugar e ser perdoado, ser tocado, ser transformado. Mas na casa do Senhor, Ele faz milagres, mas Ele quer usar os recursos que você tem. Eu não sei quais são os recursos que você tem, o que você tem sonhado, o que você tem colocado num plano de vida. Talvez você tenha planejado em ter o seu negócio, planejado em trabalhar em tal lugar. Mas pastor, o nível é muito alto para mim chegar nisso, queridos. Se o nível é alto, se você precisa alimentar 4.000 pessoas, quem vai fazer o milagre é o Senhor. Mas Ele quer usar os recursos que você tem em mãos. O que você tem em mãos, coloque nas mãos do Senhor, para que Ele possa multiplicar. E o Senhor só multiplica aquilo que você reparte. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Então, você tem um pouquinho, reparte, você vai ficar com um pouquinho mais. Não, pastor, mas eu tenho medo. Então, se você tem medo, você não acredita, porque aquele que é do Senhor não pode ter medo. Porque o Senhor lança fora todo medo. Pastor, é fácil falar naquilo que você está vivendo hoje. Eu sei, irmão, mas
coisas. E eu vi mais milagres do Senhor na época que eu estava na maior dificuldade do que eu tenho visto hoje. Porque Deus não faz milagre na prosperidade? Faz. Só que Deus faz milagre naquilo que eu coloco os recursos nas mãos dele. E quando nós temos alguma situação, a gente já não coloca mais os recursos nas mãos do Senhor. Aí a gente quer segurar, sabe, pastor? Porque a gente quer achar que temos ali, peraí, esse aqui é o meu campo que eu estou guardando aqui, isso aqui é algo, isso aqui é o meu pé de meia, é a minha provisão de amanhã. Sabe, para Deus não tem valor nenhum. Então, muitas vezes nós deixamos de ver algumas coisas, porque nós esquecemos um princípio básico: repartir aquilo que repartir aquilo que nós conquistamos. E o Senhor, Ele trabalha mesmo com legalidade. Sabe, irmãos, uma vez eu vi um pastor, hoje é um amigo meu, né? Na época ele era meu pastor Silvio Maldonado. Daí ele falava assim: Deus prospera até o ímpio, porque o ímpio cumpre muitas vezes aquilo que está na palavra. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, ela não é mentirosa. E aí ele estava contando de uma pessoa, né? Esse pastor, ele é muito bem financeiramente, sabe, pastor? Uma pessoa assim que Deus deu uma abastança, né, muito grande para ele. E aí ele lidava ali com pessoas de alta. E uma daquelas pessoas ali pegou e falou assim: sabe, Silvio, eu aprendi com você. E o cara nunca foi na igreja e nem ia, mas eu sou dizimista, eu dou todo o meu dízimo porque o Senhor tem multiplicado as minhas coisas. Irmão, não estou dizendo que o Senhor só faz porque você dá dízimo ou porque você dá oferta, mas eu estou dizendo que muitas vezes o Senhor prospera o ímpio porque o ímpio acredita nas coisas de Deus sem viver na casa de Deus. E aqueles que vivem na casa de Deus não prosperam porque não acreditam naquilo que Deus faz. Está dentro da casa do Senhor, mas não tem coragem de ser dizimista. Mas por quê? Não, porque não entendeu, queridos. Os seus 10% não valem nada. Não vale nada, absolutamente nada, porque o Senhor não está preocupado com isso. É que você não acredita. E quando você não acredita, você não vê os milagres. A palavra do Senhor diz assim: quando você pedir de todo o coração, sem duvidar. Agora, quando você segura o dízimo, segura a sua oferta, que você diz que é seu porto seguro, você já duvidou, irmão. E eu não estou falando isso aqui para você ser dizimista e ofertante, não, querido. Porque eu sempre falei, e eu prego isso na minha igreja. Eu não posso pregar aqui porque não é a minha igreja, mas hoje eu estou com a autoridade do pastor. Aquilo que o Senhor promove, Ele sustenta. A igreja é do Senhor e Ele vai sustentar. A igreja nunca vai ficar sem a provisão, porque a igreja é do Senhor. Então, se você der o dinheiro, ela vai ter provisão. Se você não der o dinheiro, ela vai ter provisão, porque o Senhor traz um ímpio aqui e coloca o dinheiro dentro da casa sua. Então eu estou te ensinando alguns princípios para você crescer e acreditar naquilo que você vive. Porque não tem como você acreditar naquilo que você vive se você não colocar os pés no chão. Se você não colocar e falar assim: eu tenho que viver aquilo que eu prego. E eu aprendi muitas vezes isso: viver aquilo que eu prego. Viver aquilo que eu prego. Viver aquilo que eu prego. Aí minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu olho para o meu filho da esquerda, olho para o meu filho da direita e não vejo na casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que nós vamos servir ao Senhor. Então eu continuo crendo. Glória a Deus. Eu continuo caminhando. E aí eu vou vendo as respostas de Deus. Um dia ali, outro dia lá, outro dia lá. Mas o Senhor sempre vai respondendo no tempo dele, não no meu. Porque a escolha também é das pessoas, não são nossas. Porque da mesma forma, um dia eu também escolhi um caminho, e aí eu tive que voltar para o caminho do Senhor pelas minhas próprias pernas. Não tem como outro ir por você, pastora Leila. Tem coisas que nós temos que fazer, mas as nossas orações, elas muito podem ser seus efeitos. Então mãe, então pai, então filho, então irmão, ore por aqueles que você quer ver na casa do Senhor, porque vocês vão vê-los. Eu tenho orado todos os dias, pastor Leila. Eu tenho certeza que o senhor também tem, sim. Então eu tenho orado pela Jéssica, eu tenho orado pelo Lucas, eu tenho orado pelo Ricardo, eu tenho orado pela Jéssica, eu tenho orado pelo Jéssica, pelo Lorenzo, pela Valentina, pelo Davi, pelo Daniel, todos os dias, não é, André? Todos os dias nós oramos, colocamos eles diante do Senhor. Talvez não vemos o resultado que queremos, mas eu tenho certeza, o Senhor já está transformando, porque os milagres eles são feitos nos lugares onde nós não esperamos, mas cremos que vai acontecer.
repartiu, deu para os discípulos repartiu e foi dando, repartindo, e todos comeram. Aí eu vou te falar outra coisa. Quando eu disse aqui no começo, o Senhor não se move por necessidade, o Senhor se move por propósito. Qual é o propósito do Senhor? É que todos repartam uns com os outros. Aí sobrou 7 cestos. Sabe, 7 cestos de pães e peixe. Querido, 7 cestos. O cesto não é esse cestinho que está acostumando. São cestos desse tamanho assim, ó. Chega até a tampa. O que você vai fazer com 7 cestos de pães e peixe? Você vai ter que doar. Não tinha geladeira para guardar não, querido. Não tinha armário para você estocar e falar, agora eu tenho alimento o ano inteiro. Então Deus pegou, sobrejou sobre aquelas pessoas com o único propósito de você pegar e abençoar outros. Ei, irmãos, eu estou te ensinando algo aqui sobrenatural. Deus tem colocado recursos na sua mão, invista na mão de outro, coloque e ajude os outros. Abençoa a vida do irmão. Pastor, mas agora eu aprendi algo novo. Eu tenho pegado dízimo e a oferta, aí às vezes eu pego minha oferta e oferto na vida do irmão. Deixa de ser cara de pau, irmão. Continua ofertando na igreja, dando dizimento na igreja, e eu vai lá e oferta na vida do irmão também. Não tira um recurso que é das mãos, que é da casa do Senhor, para você fazer o papel de Deus. Sabe, quem tem que se preocupar o que vai fazer com as coisas do Senhor é o presidente, é esses que estão aqui, é o conselho daqui. Aí eles vão ver o que eles fazem, se vai comprar cesta básica, se vai comprar material novo para a classinha, se vai fazer evangelismo, o que vai fazer, aí o problema deles, não é seu, porque o seu problema era entregar o dízimo e a oferta. Mas eu queria abençoar o irmão, então vai lá e abençoa. Agora você não vem querer colocar as coisas do Senhor para abençoar. Eu vou abençoar o irmão. As coisas do Senhor? Abençoa o irmão com as suas coisas. Apesar que tudo é Deus que te deu, mas para com esse pensamento de criança pequena. Mas eu estou dando. O meu dízimo é assim, é muito alto. Então não sei se o pastor vai usar certo ou não. Querido, o pastor pode jogar até fora, o problema é dele. Você colocou nas mãos do Senhor, não foi nas mãos do pastor, não. Quando nós consagramos o nosso salário, consagramos a nossa oferta, como foi orado aqui agora pelas ofertas, foi consagrando ao Senhor. O que vai ser feito com essa oferta, esses irmãos aqui, irmãos, eu sei o quanto um pastor sofre quando ele olha para aquelas ofertas, saber o que fazer, não é, meu pastor? Sabe, às vezes a pessoa fala, mas vamos comprar isso aqui, vamos comprar aquilo, aí o pastor sempre segurando. Mas não é que o pastor está regulando o dinheiro, é porque ele vê. Peraí, isso aqui é aquele irmão, daquela irmã, daquela ali, daquela dada, daquela solada. Sabe, são pessoas que têm dificuldade, têm colocado na casa do Senhor. Então vamos usar o dinheiro do Senhor com sabedoria naquilo que é propósito, naquilo que é projeto de Deus. Por isso que eu falo, que aí alguns irmãos já vão no radical, então nós temos que alimentar todo mundo. Não, irmãos, por isso que eu falei, o Senhor não se move por necessidade do povo, o Senhor se move por propósito. Então o primeiro propósito é ensinar o povo a reconhecer a Deus. E quando o povo reconhecer a Deus, ele não vai mais precisar das coisas do mundo. Aí, reconhecendo a Deus, ele vai ser um outro que vai tocar outras vidas. O Senhor se move por propósito, não por necessidade. Aí a turma pensa que não, é obrigação da igreja fazer. Não, a obrigação é sua. Nós somos igreja do Senhor, mas se você vê a obrigação, faça você. Não aponte o dedo para as outras pessoas. Então o Senhor, ele trabalha com nossos recursos e repartindo, nós multiplicamos. Existe ordem. Adoramos Deus, aleluia. Organização, propósito e objetivo naquilo que é as coisas do Senhor. Então, quando você pedir algo do Senhor, primeiro faça com ordem. Antes do Senhor repartir os pães, ele falou assim: peraí, 4 milhões de pessoas, então senta aqui, 50 aqui, 50 ali, 50 ali, tudo sentadinho, bonitinho, porque vai ser organizado, as coisas do Senhor é organizado. Irmão, se você quer fazer as coisas do Senhor bagunçado de qualquer jeito, sem reverência, sem amor, não vai prosperar, porque as coisas do Senhor são organizadas, as coisas do Senhor têm propósito, têm objetivo, e vão acontecer de uma forma sobrenatural e natural aos olhos dos homens. Então aí o Senhor mandou sentar ali, faz ali, foi repartir
existe um propósito. Aí quando esse propósito se cumpre, antes de repartir e todo mundo receber algo do Senhor, aí que Jesus nos ensina a dar graça. Irmãos, aí você fala assim, mas dá graça naquilo que vai multiplicar. Não, ele está dando graça, porque ele vai alimentar 4 milhões de pessoas, e ele só tem 7 pães e 2 peixes. Alguns peixes, mas 2 peixes é da primeira multiplicação, da primeira repartição, que não tem multiplicação. Imagine o estresse, querido. Imagine você aqui agora, com aqui 50 pessoas, você com 7 pãezinhos e 2 sardinhas aqui, ó, para todo mundo comer há 3 dias morrendo de fome. Não vai dar. Mas ali a primeira coisa que ele fez, ele deu graças. Ter um coração grato. Ter gratidão naquilo que faz. Eu já quero encerrar por aqui, porque meu tempo já deu, né? Eu nem sei que hora que acaba, que hora que começa, mas eu estou aqui falando. Deixa o Senhor usar. E eu aprendi nesses tempos atrás, né? A Andréia, ouvindo o pastor José, um dos pastores do Mervan, né? Junto com o Luiz Hermínio. Ele é pastor do Mervan Campinas aqui. E o pastor José estava ministrando realmente sobre gratidão. E ele deixou uma frase que a Andréia pegou e falou para mim, olha, o pastor José falou que marcou meu coração. E quando ela falou para mim, marcou o meu também, tanto é que ela anotou ali na minha Bíblia, né? E aí, dessa forma, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Assim. A gratidão se apoia. A gratidão se apoia nas coisas que tem e acaba alcançando aquilo que falta. A ingratidão se apoia nas coisas que não tem e acaba perdendo aquilo que tem. Então, o que ele nos ensina aqui? Quando nós temos um coração grato, nós nos apoiamos naquilo que nós temos, o Senhor nos leva a acessar aquilo que nós ainda não temos e precisamos conquistar. Mas quando nós nos apoiamos naquilo que nós não temos, ou seja, ingratidão, pastor Adeir, puxa, eu poderia ter um carro igual ao do pastor Adeir, eu poderia ter um carro igual ao do pastor William, eu poderia ter isso. Então o Senhor acaba tirando até aquele que você tem, que você não merece. Porque o Senhor, Ele não quer dar algo daquele que está querendo que é dos outros. Porque Ele não está preocupado que o dele, daquilo que Ele tem, está preocupado que o outro tem melhor. Ei, querido, isso é cabeça de gente pequena. Cabeça de um homem de Deus é falar assim, Senhor, eu sou grato pelo que eu tenho. Se o Senhor puder me dar melhor, e esse que eu tenho aqui, eu vou abençoar a vida de outra pessoa. Sabe, a gente tem que aprender a crescer no Senhor. Então, ter um coração grato é se apoiar naquilo que tem, para que o Senhor te dê outras coisas. Se Ele não te der, você continua apoiado naquilo que tem, sendo grato. Agora, se você se apoiar naquilo que você não tem, porque queria ter, e porque não consegue, e porque esqueceu de você, você vai perder até aquilo que tem. E aí você vai falar, puxa, eu tinha, e agora eu não tenho mais. Nossa, eu era feliz e não sabia. Então, queridos, não espere entrar nesse lugar. Já entre no lugar em Deus. Busque no Senhor. Busque na ordem, no propósito, no conhecimento de Deus. Amém? Só para me encerrar aqui. No dicionário ele diz assim, ó. Isso eu anotei que eu tinha anotado de novo. Eu tinha que escrever na rua, no correio. Porque eu tinha feito tudo bonitinho, grifadinho, né? Esse aqui eu tive. O dicionário diz assim: o que é gratidão? É um sentimento profundo de reconhecimento e apreço pelas coisas boas que recebemos ou presenciamos na vida. A palavra gratidão ela vem da raiz do latim chamado gratia, que significa graças ou bênção. Então, nós estamos encerrando essa campanha de 12 meses de bênção do Senhor, porque temos que ter um coração em 12 dias de oração, intercessão, de clamor ao Senhor, com o coração grato, independente daquilo que estamos vivendo, com o coração grato, para podermos receber 12 bênçãos. Mas qual é a bênção, pastor? A bênção é você poder respirar no dia de amanhã. A bênção é você poder falar assim, obrigado, Senhor, porque eu estou bem, o Senhor tem me dado vitória.
A bênção é você poder abençoar a vida do teu irmão. Ei, querido, coloque em prática amanhã. Fala, deixa eu ver o que eu vou abençoar amanhã. Mas eu não tenho nada, eu tenho 2 quilos de açúcar, então dá 1 quilo de açúcar para alguém. Sem vergonha mesmo, irmão. Vai lá, bate na porta, ó. Não sei porquê, mas eu preciso te abençoar. E eu olhei lá, eu quero te abençoar com isso aqui. Porque não é que está sobrando, é porque eu quero te dar. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, abençoa alguém amanhã. Não precisa ser aquilo que está sobrando, não. Abençoa com aquilo que você gosta. Com aquilo que você olha assim e fala, puxa, amanhã é dia disso. Amanhã eu vou abençoar alguém. Vou fazer um prato de comida e vou levar. Sabe, irmão, são de coisa simples, mas nada te impede também de você pegar um dinheiro e abençoar a vida do outro, irmão. Fala, irmão, eu não sei para quê, mas está aqui, ó. Faz o que você quiser. Aprenda a ter um coração grato, tocando a vida das pessoas. Amém? Posso orar para encerrar? Aleluia. Abaixa sua cabeça, irmão. Pai, no nome de Jesus, eu não quero fazer um apelo, porque eu creio que eu estou nesse apelo, e todos que estão aqui nessa noite também estão nessa apelo, Senhor. Então o que nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, é o aprendizado da Tua palavra de entender, Pai, que nós temos que ser gratos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que estamos vivendo, por tudo aquilo que estamos passando, Senhor. Seja coisas ruins ou sejam coisas boas, mas o meu coração é grato, Senhor, porque se forem coisas ruins, eu venho aprendendo a não fazer mais coisas, para que eu possa colher esses frutos, e quando eu aprender isso, amanhã eu vou colher frutos bons. E se hoje eu estou colhendo coisas boas, Senhor, eu também quero aprender a tocar a vida de outras pessoas, para que elas também possam viver a mesma coisa que eu. E mesmo hoje, Senhor, em situação difícil, eu quero abençoar outra pessoa e tocar o coração de outras pessoas, Pai. Então, Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante do Senhor e peço que o Senhor, Pai, toque o coração de outras pessoas e abençoe cada uma delas, Pai. Como o Senhor tem me abençoado, como o Senhor tem me dado graça, como o Senhor tem me dado vitória a cada dia, eu peço que o Senhor alcance cada casa, cada família, cada lar aqui nessa noite representado, de todos aqueles que participaram todos esses dias. Talvez algum hoje não conseguiu participar no dia de hoje, Senhor, mas mesmo assim visita a casa dele, Pai, visita ali onde ele estiver, vai de encontro com ele, Senhor, transforma o coração, muda a mente, quebra todas as cadeias, quebra todas as barreiras, Senhor, e traz mais um filho para a tua casa, para que a casa do Senhor venha ser cheia de filhos, Pai, filhos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, de pessoas que exalam amor, de pessoas que são cheias da tua presença, Pai. Eu profetizo e eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre este lugar aqui, Pai, local de unção, local de bênção, local da presença do Senhor, onde pessoas terão diferencial aqui, não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas carregam na tua presença, por aquilo que elas são cheias da tua palavra, que da boca delas sai um verdadeiro louvor, e o verdadeiro louvor, Pai, é quando nós falamos da tua palavra, quando abrimos a nossa boca e demonstramos quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Então eu creio, Pai, que esse lugar vai ser um lugar que vai ser abalado, porque o Senhor está fazendo 12 dias, para que hajam 12 meses diferenciais aqui, não somente meses de prosperidade, mas meses de vida, meses de vida se dobrando o joelho e dizendo que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus, obrigado por esses 12 dias, obrigado por essa casa, obrigado por essa família, obrigado por essa igreja, obrigado por esse tempo e por essa oportunidade que tu me deste, Senhor, de ser alguém aqui, revestido do teu poder, para poder glorificar o teu nome, declarar o teu senhorio e dizer que somente o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, uma salva de palmas para Jesus.